construir uma família, ter uma bela casa, uma vida tranquila e feliz. Alguns até conseguem realizar esse sonho, mas com o passar dos anos e alguns acontecimentos, isso pode acabar sendo destruído. Muitos lidam muito bem com isso e seguem suas vidas. Outros até perdoam, mas pretendem se vingar. Olá pessoal, meu nome é Abby Beatriz, seja bem-vindo ao meu canal. Antes de começar o caso de hoje, já vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscrever e não esquecer de clicar no sininho para receber notificação toda vez que sair um caso novo por aqui. Também não esqueça de clicar na curtida, assim o YouTube entende que o meu conteúdo está sendo interessante para você e ajuda no crescimento do meu canal. Sem mais enrolar, vamos lá para o caso de hoje. Bill Stout era um homem muito tranquilo e feliz. Ele foi criado no interior da Califórnia, em uma cidadezinha junto com a sua irmã. Os seus pais sempre quiseram criar eles em um ambiente tranquilo. Ele trabalhou desde muito jovem no negócio do pai, que era mexer com gesso. E quando ele cresceu, ele acabou tomando gosto por isso e usou tudo que aprendeu com seu pai para abrir o seu próprio negócio, que deu super certo. Todos falavam que o Bill era um verdadeiro artista no que fazia. Ele também gostava muito de motos, aquela estilo Harley bem grandona, e também gostava bastante de pescar. No início dos anos 80, o Bill adorava tomar café da manhã em uma lanchonete específica. Por frequentar tanto esse local, ele acabou tendo uma amizade bem forte com uma garçonete de lá chamada Anne Marie. Com o passar do tempo, esse relacionamento avançou para algo mais íntimo e os dois começaram a namorar. Alguns anos durou esse relacionamento até que o Bill finalmente pedisse ela em casamento, que lógico que aceitou. E os dois terminaram se casando. A Anne tinha um filho de um relacionamento anterior, o que não importou muito para ele, que adorava o menino. Ele era muito bonzinho, gente, super educado, muito carinhoso, se chamava Ben. E o Bill adotou ele exatamente como um filho de sangue. Para ele não tinha diferença nenhuma. Ele era muito, muito amado mesmo pelo Bill. Alguns anos se passaram e o casamento rendeu frutos. Agora a família não era só de um filho, mas sim de 3. Era o Ben, do antigo relacionamento da Anne, o Noah e o Matthew. E em 1995, a família decidiu se mudar para Derby, no interior de Montana. Era a vida que o Bill sempre desejou. Ele viveu em cidade pequena, no interior, e queria isso para sua família. Muito ar puro, muita floresta, muita tranquilidade. Era o que ele sempre desejou para si e para quem estivesse com ele. Então, eles se mudaram. O Bill chegou a construir boa parte da casa da família com as próprias mãos e com a ajuda dos seus filhos. Todos falavam que a casa era perfeita, era muito grande, enorme mesmo e linda. A família vivia um verdadeiro filme. O Bill pescava com os 3 filhos em um lago, a família tinha um cavalo, o quintal deles era praticamente uma floresta. A Anne trabalhava no período da tarde em um hotel para ajudar com as finanças da família e o Bill continuou com seus trabalhos com gesso. Como eu disse para vocês antes, o Ben era um garoto nota 10 e não só dentro de casa, na escola também. Ele tirava só nota alta e em todas as matérias. Mas isso mudou muito quando ele foi para a universidade. Ele estava com nota tão baixa que estava quase reprovando na faculdade. Isso tudo veio porque ele teve uma forte depressão. E infelizmente isso não teve um final nada feliz. Um dia o Bill chegou em casa e encontrou um bilhete na porta da geladeira. O bilhete era do Ben e ele deixava bem claro que as intenções que tinha contra si mesmo não eram nada boas, se é que vocês me entendem. O Bill então saiu correndo à procura do filho e quando o encontrou era tarde demais.
O Ben estava no quintal de casa, tinha colocado um saco plástico em volta da cabeça e infelizmente tinha entrado em óbito. Quando a polícia chegou, foi realmente concreto que ele tinha tirado a sua própria vida. Isso caiu como uma bomba na família e acabou afastando o Bill e a Annie muito. Os dois estavam sofrendo demais. O Bill não conseguia aceitar aquela situação. Toda a família foi desestabilizada. O tempo passou e o relacionamento dos dois continuou balançado. O Bill não conseguia lidar muito bem com a situação da morte do Ben. Ele não conseguia aceitar que um garoto tão jovem, de apenas 18 anos, tinha tirado a própria vida, porque ele amava muito aquele menino. Então o relacionamento ia muito mal. No dia 10 de junho de 2007, às 16h30, o 911, que é o número de emergência deles lá, recebe uma ligação de uma mulher muito desesperada, gritando ao telefone, dizendo que chegou em casa e encontrou seu marido e ele não estava nada bem. Então a polícia tenta recolher algumas informações e ela diz que está com seu filho adolescente na casa, então eles pedem que ela vá até a casa mais próxima da família e fique por lá, porque eles não sabiam o que tinha acontecido e não sabiam se quem cometeu aquele ato estava ainda dentro da casa. Então ela vai para a casa da vizinha mais próxima e quando chega lá, a vizinha pega o telefone, porque a polícia precisa de informações e aquela mulher estava tão histérica que ela não conseguia passar. A ambulância se deslocou até o local, que ficava em uma região muito isolada, então seria cerca de 20 quilômetros até chegar lá. Eles chegaram e foram direto ao quarto onde a mulher falou que o homem estava. Quando se aproximaram, já perceberam que ele estava sem vida, porque ele tinha um ferimento causado por arma de fogo na região da cabeça e também já estava em rigor mortis, que é quando o corpo apresenta já uma rigidez. E também isso indicava que muito provavelmente aquilo já teria acontecido há um certo tempo. A polícia então foi chamada e quando eles chegaram, também verificaram que se tratava de um homicídio. Por quê? Porque a arma do crime não estava sendo encontrada em lugar nenhum. Os investigadores chegaram no local junto com a perícia e logo eles viram que o ferimento de entrada tinha sido na região de trás da cabeça e o ferimento de saída tinha sido na região da frente, especificamente na têmpora direita. E que também o corpo tinha sido reposicionado de barriga para cima e um travesseiro tinha sido colocado em seu rosto. Depois de concluir isso, os detetives decidiram ir até a casa da vizinha, onde a Annie, esposa do Bill, e o seu filho Matthew estavam se protegendo. Lá, eles informaram que teriam que conversar com os dois, mas isso teria que ser separadamente, para que as respostas de um não influenciassem na outra. Mas o Matthew só tinha 17 anos de idade, então precisava que a Annie autorizasse isso e ela não viu problema nenhum e deixou. Os investigadores perguntaram para Annie sobre os últimos dias. Ela disse que na noite anterior o marido foi até uma loja de motos e comprou uma bateria para sua moto. Depois ele retornou para casa e a família jantou juntos. Mas o Matthew tinha que ir para a casa de um amigo em torno das 8 horas da noite. Então ele foi e o casal acabou ficando sozinho. Eles tiveram uma intimidade e ficaram juntos até o filho chegar em torno da meia-noite. Depois disso, todos foram dormir. No outro dia, no dia do crime, a Annie acordou às 7 da manhã. Conversou com o marido avisando que ela ia sair com o filho. E ele falou que tudo bem. Então ela tinha certeza que pela manhã o Bill estava bem. Durante o dia, ela ficou mandando mensagens para ele pela caixa postal e a polícia verificou e viu que realmente era verdade. O Bill não retornou nenhuma, mas isso era normal entre o casal, então ela não se alarmou. Quando chegou em casa com o filho, ela começou a arrumar as compras na cozinha e chamar pelo nome do marido, que não respondeu. Aí ela decidiu verificar se ele realmente não estava em casa
e foi quando viu aquela cena no quarto. Ela disse que o celular dele estava na cabeceira da cama, então ela pegou o próprio celular dele e digitou o 911, ligando para a emergência. Ela também disse que não tinha visto ninguém na casa, mas que tinha certeza de quem tinha feito aquilo. Barbara Miller apareceu na vida da família quando o casamento estava extremamente abalado pelaquela tragédia que teve com o filho Ben. A Anne e o Bill estavam bem distantes, então ele foi convidado para um casamento de um velho amigo no Arkansas e ela não quis ir, então ele acabou indo sozinho. Lá ele encontrou a irmã desse velho amigo que já tinha sido sua namorada na época da escola. E aquilo foi muito divertido para ele, os dois colocaram um papo em dia, brincaram bastante, conversaram bastante, o que não faltava era assunto. Mas, devido à situação, os dois acabaram ficando juntos e o Bill cometeu uma infidelidade. O final de semana passou e o Bill retornou para casa. Lá, ele e a Bárbara continuavam trocando e-mails, e não demorou muito para que a sua esposa Anne acabasse descobrindo tudo aquilo. Eles tiveram uma briga muito feia e no fim ela acabou perdoando o Bill, mas com uma exigência, que tudo aquilo acabasse imediatamente. E foi o que ele fez. Ele enviou um e-mail para a Bárbara pedindo para ela não entrar mais em contato com ele e que tudo aquilo não tinha passado de um erro. A Anne contou tudo isso para a polícia no seu interrogatório, mas disse que não era só por ser amante do seu marido que ela desconfiava da Bárbara, e sim porque ela nunca aceitou o fim desse relacionamento extraconjugal. Segundo a Anne, a Bárbara passou a mandar e-mails de uma conta chamada Aberração da Arca para todos que eram próximos do Bill, para os seus filhos, para ela, para os amigos dele, e isso deixou o Bill extremamente irritado. Para um amigo do Bill, ela chegou a mandar e-mails dizendo que logo logo a Anne perderia o seu posto e isso seria passado para ela. O Bill ficou tão estressado que decidiu ir na polícia e fazer uma denúncia contra a Barbara Miller. Mas isso só piorou. A Anne disse que um dia o Bill chegou na sua caminhonete e tinham jogado vários ovos nela. Ele ficou tão agoniado que ligou para a polícia informando o que tinha acontecido. Mas como não tinha prova alguma que a Bárbara estava pela cidade, acabou ficando por isso mesmo. No fim, a família tinha aquele sentimento constante que a Bárbara estava sim perseguindo eles pela cidade e que provavelmente ela ia lá há alguns dias só para observar a família. Essa perseguição durou cerca de 2 anos. A polícia também descobriu que no dia 31 de maio daquele mesmo ano, o Bill tinha ido até a delegacia realizar uma queixa, informando que uma pistola que ele tinha guardada dentro de casa tinha desaparecido. Ele disse que guardava dentro de um cofre e era uma pistola 9mm que batia com a que tinha causado o ferimento contra ele. Os policiais perguntaram para ele na época se ele sabia de alguém que queria fazer mal para ele, e ele só disse o nome Barbara Miller. O Matthew foi entrevistado também, interrogado, e ele meio que contou as mesmas histórias que a mãe e também citou o nome da Bárbara. Por fim, os dois foram liberados e voltaram para casa, que agora era a cena de um crime, e logo em seguida o filho do casal, Noah, de 19 anos, também chegou no local. Ele estava fora da cidade e não sabia o que tinha acontecido, então foi um choque muito grande para ele saber o que tinha ocorrido com seu pai. Enquanto a perícia ainda estava na casa, um investigador foi até a garagem e percebeu que a bolsa que ficava na moto do Bill estava um pouco aberta. Ele decidiu dar uma olhadinha ali e encontrou a arma, gente, 9mm desaparecida. Tomou bastante cuidado por se tratar provavelmente da arma do crime. Quando levada para a perícia, foi percebido que não tinha nem uma digital na arma, nem mesmo a do dono. Então, deixava claro que a arma foi limpa e que quem utilizou ela usou uma luva. Bom,
A polícia recolheu cópias dos e-mails enviados pela Bárbara e, em parceria com a polícia da cidade dela, eles decidiram fazer um interrogatório. Os policiais foram até a casa dela e ela os recebeu prontamente. Quando soube que o Bill tinha falecido, ela ficou muito triste, muito abalada, até comentou que ele era uma ótima pessoa e custou acreditar naquilo. Mas logo os policiais a confrontaram com um caso extraconjugal e ela não negou, disse que realmente tinha ficado com ele naquele final de semana, mas que o Bill tinha deixado bem claro que estava em processo de divórcio e que quando tudo tivesse terminado, eles dois ficariam juntos. Mas ele retornou para casa, os dois trocaram e-mail por um tempo e um dia ele parou simplesmente de responder. Ela sentiu que tinha alguma coisa errada e um tempo depois chegou um e-mail dele na sua caixa postal dizendo que aquilo tudo tinha sido erro e que ele não queria mais que ela entrasse em contato com ele. Ela disse que ficou bem chateada e mandou um e-mail para ele bem brava, mas que depois disso os dois nunca mais se falaram. Aí, os policiais mostraram as cópias dos e-mails enviados até então por ela. Ela ficou bem abismada e disse que jamais tinha enviado qualquer e-mail daquele, que ela não tinha um e-mail com aquele nome e não fazia ideia do que estava acontecendo. Os policiais também perguntaram para ela se ela tinha álibi para os dias 9 e 10 de junho e ela não só tinha, como também tinha câmeras de segurança que comprovavam o local que ela estava. Assim, gente, os policiais descartaram totalmente a possibilidade da Bárbara ter cometido ou estar envolvida naquele crime. O resultado da autópsia saiu e revelou que o Bill tinha comida não digerida no seu estômago e o legista disse que aquele tipo de alimento demoraria cerca de 4 horas para ser digerido. Isso não batia com o que foi contado pela Anne, porque se o Bill tivesse realmente acordado no horário que ela disse que conversou com ele pela manhã, aquela comida provavelmente não estaria ali daquela forma, teria sido digerida. Os policiais perceberam que ela mentiu e começaram a associar as coisas, que talvez ela poderia muito bem ter criado e enviado aqueles e-mails para o Bill, para os seus filhos e para os seus amigos. Bom, eles decidiram pegar o laptop da família e lá eles descobriram que o e-mail tinha sido criado realmente ali e que também os e-mails enviados tinham sido utilizados à rede da casa para enviar. Eles também pesquisaram e descobriram um possível motivo. O Bill tinha um seguro de vida de cerca de $500.000 e a única beneficiária era a Anne. Foi realizado um novo interrogatório com ela, agora na delegacia, no dia 15 de junho de 2007, apenas 5 dias depois do crime. Ela negou firmemente que tivesse cometido qualquer crime e também estava com um advogado. Foi confrontada com as provas, discutiu ali um pouco com os policiais e continuou negando qualquer envolvimento no crime. I don't know what you're asking, or I'm not sure what you want me to respond. Well, here's what I would ask you to respond. I'll tell you that we will, if you want, work our way through all of this. But I'll tell you also that the results of our investigation show that you killed Bill. They do not show that. They do not prove that, and you do not know that, because it did not happen. No fim, foi dado ordem de prisão e ela fez a maior cena. Se abaixou no chão e não parava de chorar e falar que não tinha feito aquilo. Oh, God! Please. You have to take me into custody. You know where I'm at. I'll give you my passport. I have it. You can take any physical object. You can release me to somebody's custody. You don't know me. You don't know me. Anne? What? You're under the arrest for the murder of Bill Stout. Nothing was wrong that night. Good stuff happened. I need to have you turn around and put your hands God, behind I've your never back. been in trouble, please. I'm a watch. Put your hands behind your back. Oh God, I've never had this. Everything I've lost in my
died. You don't know what happened. No dia 2 de junho de 2008, o julgamento dela teve início. A promotoria fez um trabalho impecável, mostrando meticulosamente como provavelmente foi aquele dia. Eles falaram que a Anne aproveitou o momento em que um filho, Matthew, tinha ido para a casa de um amigo e o Bill estava deitado de barriga para baixo, de costas, totalmente indefeso. Foi em um determinado local da casa, colocou luvas de látex na mão e pegou a arma do esposo. Ela atirou contra a cabeça dele e esperou até o outro dia para ligar para a emergência e fazer toda aquela cena. O crime também foi dado como premeditado porque ela passou meses enviando aqueles e-mails para a família. No dia 19 de junho de 2008, a Anne foi condenada por homicídio doloso, que é quando se tem a intenção de cometer o crime, e sentenciada à prisão perpétua. Ela nunca assumiu o crime e quando finalmente foi presa, os 2 filhos do casal, Noah e Matthew, já eram adultos, então eles já moravam sozinhos. Your children will be deprived of your company is not because you've been convicted of this crime, it's because you committed this crime. It's the court's judgment in this case. You'd be committed to the Montana State Prison or women for the rest of your natural life. Um amigo do Bill disse que tudo isso foi muito trágico, porque ela não só tirou a vida dele, mas também tirou ele dos filhos e da família. Sua irmã disse que o traria de volta se pudesse, mas infelizmente não consegue fazer isso. Então ela aprecia as memórias que tem com ele, e quando lembra do irmão, ela sorri, que sente muita falta dele e que o ama muito. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado da forma que eu contei o caso para vocês. Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau.